Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Encontro aqui no CTA do Rio das Pedras, né? No refeitório, meditando em Esther capítulo 4, versículo 13 e 14. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Vemos uma passagem em que nos faz lembrar que as situações das nossas vidas que nós temos que tomar decisões. Decisões que às vezes geram transtorno, dor, sofrimento, tristeza. É decisões que pode até mesmo gerar morte de alguém ou da própria vida. Decisões que podem ser boas, podem ajudar, mas também pode gerar dor, né? Como eu estava falando, ruins. Aqui, o povo já tinha recebido o decreto de morte e assinado, né, com o anel do próprio rei. Então era um decreto que não podia ser quebrado, era um decreto que não podia ser desfeito assim tão fácil, né? Era um decreto que para ser anulado, quebrado, requeria esforço e jogo de cintura também. Aqui, quando o povo judeu recebeu esse decreto de morte, com certeza muitos entraram em desespero ali, porque eles estavam morando numa terra estranha, com um povo estranho, porque eles tinham sido, né, levados cativo a este lugar. Muitas das vezes a gente tomamos decisões lá atrás e temos que passar a colhermos. Muitos passam a sofrer por decisões erradas. E esse não foi diferente desse povo, né? A gente vê em Gênesis e Apocalipse o Senhor se apresentando para o ser humano ali. Por mais que Deus criou com as suas próprias mãos, o Senhor, Ele não deixou a gente órfãos. Ele sempre veio, né, se apresentando de diversas formas, querendo manter relacionamento com o ser humano. Mas muitas das vezes nós, né, não queremos, não desejamos ouvir a Deus. E quando a gente não ouve, não dá atenção, não obedece uma ordem sua, por conta do nosso orgulho, por conta do nosso próprio conhecimento. E a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho que é bom para mim. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, Ele sabe do nosso futuro. E muitas das vezes o meu querer não é o querer de Deus, o meu pensar não é o pensar de Deus. Deus, Ele trabalha de uma forma totalmente contrária à nossa natureza, né? O povo, mais uma vez, né, estava na Babilônia, né, por conta da rebeldia. Na Babilônia o povo começa a voltar a buscar ao Senhor. E o povo, então, Deus usa, né, para libertar o povo de Israel, o povo judeu ali, usa os persas, os medos, que invadem a Babilônia, né, e leva de volta o povo de Israel cativo. Só que aqui eles já começam a ter certos direitos, certa autonomia ali, direitos, com os quais eles não tinham na Babilônia. Respeito, passaram a ter respeito.
né? Mardoqueu pega sua sobrinha porque seus irmãos faleceram. E ele leva junto com ela, passa a cuidar dela, ela começa a crescer, virar moça, virar mulher. E até o momento que as virgens, por conta da rainha Vashti, que não dá ouvidos, desrespeita seu marido Assuero, ela acaba perdendo o direito de rainha, direito de esposa. Dali gera um certo divórcio. E o rei então convoca as virgens do local ali, da sua nação, todas as virgens, moças. E Esther, até então chamada de Hadassah, o nome verdadeiro dela, é convocada a ir para o palácio. Até o momento que todos nós já sabemos, né, da história, que ela é escolhida como esposa do rei, né? Esposa do rei. Há situações que nós passamos na nossa vida que parece ser constrangedora, porque está nos causando certa dor. Mas saiba que essa dor vai te trazer alegria amanhã. Nem todo mal é para a morte, mas sim para o novo do Senhor nas nossas vidas. E a gente vê ali quando Sadraque e Mesaque foram lançados na fornalha, né? Eles deram a própria vida, mas o Senhor estava com eles ali. As situações que na nossa vida que nós passamos, independente se nós causamos ou fomos pegos de surpresa, as situações que ainda assim é propósito de Deus. Porque o Senhor nos fala que na nossa fraqueza o poder dele se aperfeiçoa. A gente não entende o trabalhar do Senhor. E aqui, nessa passagem, nesses versículos, né, eles estavam passando por um decreto de morte. E existia uma certa lei que as esposas do rei só podiam se apresentar se ele próprio a convocasse. Elas não podiam se apresentar como a nossa terra aqui, livremente, né? Falando muitas das vezes mais alto que o marido, né? Gritando com o próprio esposo. É claro que muitas das vezes o marido recebe aquilo que ele dá para suas esposas, né? Porque quando Deus constituiu família, quando Deus ali no Éden já, né, fez a Eva, ele fez a Eva para ajudar Adão. Não é para a mulher tomar a autoridade do marido, e muito menos o marido também. Mas com a desobediência, a mulher acabou sofrendo consequências, assim como o homem também. Mas a gente, muitas das vezes, né, a gente não queremos, né, pegar, executar nossa responsabilidade como marido, como esposa, como filho, como pai, como mãe, como aluno, como professor, como empregado, como patrão. Só queremos olhar os nossos direitos, que as pessoas, né, façam a nossa vontade, os nossos gostos, e não queremos doar. E ao servir Cristo, ele nos ensina que é melhor a gente doar. Aqui, Mardoqueu colocou a Esther numa saia justa ali, porque há situações, há decisões a serem tomadas que vai fazer diferença não para a própria pessoa, mas para um conjunto de pessoas ali, numa empresa, numa casa, num lar.
não vai ser somente a pessoa que vai ser beneficiada, vai ser todo o ambiente ali. E Esté ali, quando recebe esse chacoalhão de seu pai tio, que ela tinha que fazer alguma coisa. Muitas das vezes nós somos pegos de surpresa, né? Você está fazendo algo ali e aquele algo parece que não é o bastante para você, para as pessoas. Parece que as pessoas colocam cargos, né? Fardos nos nossos ombros e deixa a gente desesperado, jogam assim e saem fora. E muitas das vezes elas não sabem o que você está fazendo por detrás. Dessa passagem demonstra que parece que a Esté realmente não sabia do caso. Ela ficou sabendo quando o seu tio relatou. Porque a gente vê, né, no casamento, o casamento de hoje está ficando difícil de você ser marido, difícil de você ser esposa, difícil de você ser filho, difícil de você ser pai, mãe. Porque dentro do lar não há mais comunicação, não há mais diálogo. O marido toma a decisão e a esposa é a última a saber. O filho toma a decisão e os pais é difícil saber. E vice-versa. Vice-versa. A pessoa muitas das vezes é pega de surpresa e fica sem chão. Porque não tem como a gente resolver, você resolver certas situações assim, pego de surpresa, né? E no ato de desespero para resolver a situação pode acabar agravando ainda mais, como no caso de Moisés ali, quando o Senhor fala para ele falar à rocha, que a rocha iria dar água para saciar a sede do povo. Mas tamanha a opressão do povo de Israel ali, tamanha a opressão, né? O povo murmurando, enchendo a mente de Moisés com murmurações. Moisés acaba tomando uma atitude que até ele mesmo sofreu, porque ele morreu antes de entrar na terra prometida, com a qual o próprio Senhor tinha prometido para ele. A terra prometida, ao meu ponto de vista, era mais para ele do que para o povo, porque o próprio Senhor, em determinado caminho ali, diz bem assim: ó, Moisés, eu sou contigo, tá? Mas com o povo não. Eu sou contigo, pois eu vou exterminar todos eles, de ti vou fazer uma outra nação. Moisés, como tinha um coração grande, ele passou a amar aquelas pessoas. E terrível é quando você ama alguém e essa pessoa não corresponde o teu amor, o seu amor. Passa a gerar transtorno para os dois lados, para a pessoa que ama e sabe que a outra pessoa não ama. Assim como passa a gerar transtorno para outra pessoa que não ama, mas está sendo obrigada a ficar com aquela pessoa. É difícil lidar com isso. É difícil você aceitar, mas muitas das vezes é necessário a gente aceitarmos que não somos amados, que não somos bem-quistos, né? Ter que aceitar a separação, ter que aceitar que as pessoas não nos amam, nem Jesus agradou, porque você se sente obrigado a querer agradar a todos. Moisés ali, em vez de falar à rocha, pelas pessoas azucrinar as ideias de Moisés, Moisés vai e bate, em detalhe, 2 vezes. Que o Senhor se aborreceu de Moisés.
e disse: ó, Moisés, suba aqui, você vai ver a terra, tá? Você vai ver a terra, mas de longe, você não vai nem pisar mais. Por conta que eu te dei uma ordem, te dei uma direção, e você desobedeceu. Você não vai morrer com o povo, tu vai morrer antes. Muitas das vezes a gente, estamos lutando com as nossas próprias forças, alvejando alvos que não é para nós. Se ele desse ouvido a Deus, quando o Senhor falou que ia exterminar todo mundo, então certo é que o Senhor foi exterminando. Muitas das vezes Deus não fala para nós muitas coisas para não nos gerar dor, tentando privar eu e você, porque você quer descobrir coisas que não é para ser descoberta. A própria palavra nos diz, o próprio Senhor nos diz na sua palavra que Ele só revela o que Ele quer e o que você quer descobrir. Eu preciso saber disso, eu preciso saber daquilo. Não basta você orar não e deixar Deus agir. Não basta você orar não e deixar Deus primeiro te dar estrutura para quando for descoberto, você não perder as estribeiras, não ficar descontrolado, passar a tomar atitudes que possa colocar a sua salvação em risco. Esther ali, ela ficou sem chão. O que eu vou fazer? Que decisão tomar? Muitas vezes você está se perguntando o que vai fazer mediante a situação que você tem enfrentado aí. Como me posicionar? Não sei. Talvez você já passou e ainda você não conseguiu absorver a outra luta passada, e essa luta tem se repetido de novo. E você está com medo que aconteça a mesma coisa que aconteceu lá atrás. Calma, respira, aquieta o seu coração, busca o Senhor de todo o coração, porque Ele vai te responder que estratégia tomar. Porque foi o que Esther fez. Ela se preparou, ela convocou um jejum, ela falou: tudo bem, tio, vou fazer o seguinte, então, é para mim fazer? Eu não sei o que fazer, mas eu vou buscar aquele que sabe. Ela passou 3 dias junto com o povo todo, o povo hebreu todo, em jejum, em consagração, em adoração ao Senhor. E no dia determinado, no 4º dia, ela foi se apresentar ao rei. A morte para ela já estava decretada, porque as mulheres só podiam, as próprias esposas só podiam se aparecer se os reis, se os maridos a chamassem. Caso contrário, era morte na certa. Só que por ela ter buscado ao Senhor antes de tomar qualquer atitude, ela buscou ao Criador. Ela não foi despreparada. Por mais que até então ela não sabia como agir, ela buscou ao Senhor. Talvez ela ainda foi ali, o Senhor, clamando pela vida dela, pela vida do povo, já com a sentença de morte decretada. Eu vou, mas eu não vou sozinha, eu vou com o Senhor. Talvez você está passando exatamente isso aí, sem chão, sem apoio, todos os teus apoios sumiram, se acabaram. Você se vê aí sozinho, sozinha, e ter que tomar atitude que nem você sabe se vai dar certo ou não. Mas o Espírito Santo, tenho certeza que encheu ela de coragem.
Ela não temeu a morte, porque a morte era certa. Ela foi em frente, junto com o Senhor, no nome do Senhor. Tão certo é que quando o rei a viu, eu creio assim que na hora que ele a viu, veio até uma ira. Veio. Que era a tradição deles ali. Só que no mesmo instante que a ira veio, a ira foi embora, porque o próprio Senhor, o Espírito Santo ali, interveio. E ele sentiu uma paz, uma alegria, diferente das outras. Com certeza, quantas esposas do rei foram mortas ali? Se a tradição deles, muitas mulheres morreram. Vasti, quando disse não, quando fez algo que desagradou ao rei, mediante a tradição deles, Vasti, ela foi destituída do palácio, ela foi expulsa, foi rejeitada. Mas quando a gente buscar o Senhor de todo o nosso coração, a vitória é certa e garantida. Por mais que aparentemente você está passando aí por uma situação de risco complicada, parece que não vai, tudo se perdeu, tudo perdeu o chão, o controle, a situação. Sabe que Deus ainda está no controle, porque você vai ver aqui, ó, todo o povo passou a temer. Pronto, vamos morrer. O Senhor nos trouxe para a terra da Babilônia por causa de outras pessoas que desobedeceram a Deus, e eu me encontro aqui sofrendo humilhação. Aí o Senhor cria uma situação com a qual piorou. Calma, esse piorar pode ser a tua alegria amanhã, porque ele se encontrava na cidade do medo e peças. Eles tinham sido levados cativos de novo, mas Deus estava preparando para eles um novo tempo. Muitos, o rei mandou retornar. A gente vê que quando os persas, os medos, invadiram a Babilônia, levando todos os prisioneiros para a terra deles e matando os caldeus, o rei Dário, Ciro ali falou: vamos construir o templo. Muitos voltaram para sua terra, para sua vida, mas muitos ali também continuaram morando ali na Pérsia. Com certeza algum deles passaram a sofrer ainda, desprezo, humilhação. Mas o período do sofrimento deles, o Senhor já tinha decretado falência. Eles iam voltar a sorrir, iam voltar a viver. Mas por esse povo, que muitos deles que se encontravam ali, com certeza ainda estava sofrendo rejeições, injúria ali. Que você acha que todos eles passaram a viver uma vida de gozolândia, como Esther e Mardoqueu? Com certeza não. Porque quando Ramã conseguiu o decreto de matar os judeus, uma grande população medo-persa estava preparando-se para assassinar os judeus ali. Então muitos ainda estavam sofrendo, sim. Mas Deus já tinha dado basta. Ou seja, tinha se levantado do trono para mudar toda a história, todo o cativeiro. Quem sabe esse tempo aí para você já está cansativo, esgotado, já passou dos limites, você já não tem mais força, já não sabe mais o que fazer, que decisão tomar. Tudo que você fez deu errado.
aparentemente deu errado. E você tem se perguntado: pô, Senhor, o Senhor me fez promessa e até agora não aconteceu. Já faz 1 ano, já faz 5 anos, já faz 10 anos. E cadê as tuas promessas? Pois é, amado, eu vim como profeta do Senhor para te dizer que já chegou ao fim. Todo aquele choro está se transformando em sorriso no seu rosto. Aquele quadro de sofrimento já acabou. Se prepara já, porque você está na margem ali, bem na margem da bonança, da praia chamada bonança na sua vida. O tempo de escassez já acabou para ti. Já começa a palpar, já começa a sentir o cheiro da brisa, da tua vitória. Da tua vitória. Porque quando a Esther ali se propôs em buscar ao Senhor, ainda demorou. A Bíblia não mostra quanto tempo, se foi anos, se foi meses, mas foi dolorido para o povo judeu ali saber que a qualquer momento eles iriam ser mortos. Só que o mais interessante, sabe o que o rei falou? Olha, não posso voltar atrás. Quando Ramã é descoberto e o próprio rei acaba vendo que aquele que ele levantou estava pisando no seu próprio calcanhar. Amigo verdadeiro não é aquele que bate nas nossas costas, que se diz que está do nosso lado. Até nisso nós temos que pedir: Senhor, quem é quem? Quem realmente é meu amigo, Senhor? Hoje em dia, o povo de Deus sofre decepção por não consultar a Deus. O povo sofre decepção por ser conduzido por palavras humanas. Nós mesmos sabemos que nós somos falhos. E por que você tem dado mais valor a pecador comum? Eu e você, e deixando de ouvir o próprio Criador que sabe das nossas vidas, que nos conhece por inteiro. De repente você está aí do lado de pessoas que o próprio Senhor falou: se afasta. De repente você está sendo aí amigo de pessoas que o próprio Senhor falou: saia do meio, não te quero mais aí, deixa eu tratar, deixa eu agir. Porque o Assuero ali, ele levantou. É claro que Deus, né? Deus é maravilhoso, Ele cria situações para nos ensinar, para mostrar para nós mesmos o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos falhos. E Ele sim é fiel. Por mais que a gente somos infiéis, Ele continua fiel com a gente. Até aqui você tem chegado, até aqui você tem suportado. E eu te digo mais, você até aqui chegou, sabe por quê? Porque Ele te sustentou e tem te sustentado. A sua casa não ruiu totalmente porque ainda você tem dono. E este dono não perdeu o controle, porque o controle é dele, está na mão dele. Então eu te convido a voltar a sonhar, a voltar a sorrir, porque o teu sofrimento acabou. Deus viu as tuas lágrimas. A palavra do Senhor nos diz que quando nós choramos, o amor do nosso Senhor é tão grande que Ele envia um anjo com uma taça recolhendo as nossas lágrimas. Então se sente amado, abraçado pelo próprio Senhor. Começa a contemplar o livramento do Senhor.
Passa a ouvir a voz de Deus. Passa a executar exatamente aquilo que Deus está falando para tu fazer. Esther, quando recebeu a notícia que era para ela agir, a gente vê que ela se desesperou aqui. Logo de imediato, porque ela é um ser humano como eu e você. Mas ao tomar a atitude, foi diferente. Ela não ficou olhando para o problema, porque ela sabia em quem ela cria, quem era o dono dela, quem era o marido dela. Ah, o marido dela era o rei Assuero. Não, no mundo espiritual era o próprio Senhor. Assim como Ele é o teu marido, assim como Ele é o teu pai, assim como Ele é o teu amigo. Amigo, não conhecidos. Conhecidos, nós temos de monte. Conhecidos, nós temos na cachaça, na droga, na farra, na perversão. Amigos é aquele que te aconselha a tomar atitudes sábias e certas. Amigo muitas das vezes puxa a nossa orelha. Ele não apenas sorri, ele puxa a nossa orelha assim quando a gente está errado. Nós aqui temos que passar a olhar com os outros olhos, parar de julgar e mais agradecer. O Senhor está te dando livramento, está te dizendo: eu sou o teu juiz e a tua causa já julguei, a vitória é tua. Descansa em mim, entrega todo o teu caminho ao Senhor, descansa nele e o mais Ele fará. O mais Ele fará. Não seja como Marta, atribulada pela situação. Seja Maria. Não seja como os discípulos ali, nas duas situações, Jesus numa do barco, da outra vindo, se desesperaram. Saiba que você não está sozinho. Você não está sozinho, você não está sozinha. Ele está contigo. Essa prova, essa luta não é para te matar. Essa prova, essa luta é para mostrar ao teu adversário que você tem dono. E esse dono está te carregando nesse exato momento. Porque não era para você estar aí. Não era para você estar neste lugar, nessa situação. Quanto tempo de prova, hein? Quanto tempo de luta. Você não percebe que até aí você chegou? Sabe por quê? Porque em muitos casos foi o próprio Senhor que te fortaleceu, que te carregou, que te sustentou. E essa prova, o Senhor manda dizer, chegou ao fim. Começa a desfrutar da mudança, do novo do Senhor na sua vida. Do novo. Ah, mas eu não sei mais o que fazer. O Senhor está te dando uma estratégia nova. Sabe qual foi a orientação do próprio rei do povo judeu? O decreto já está feito. Não posso voltar atrás. Vou fazer o seguinte: te dou liberdade para matar todos aqueles que vierem contra ti. Ele entregou o próprio povo a serem mortos por amar a esposa, por amar você. Você é esposa do Senhor. Então comece a ver os teus inimigos sendo mortos, os teus inimigos sendo derrotados. Porque o que está contigo, o que está comigo, o que está conosco é maior do que está comigo. Lembra aquela passagem? Quando o rei e o exército foi buscar o profeta Eliseu, o que aconteceu? Quando Geazi saiu para fora, o que ele viu? Hein? Ele viu um grande exército, não foi? Qual foi a reação de Geazi?
entrou desesperado, não foi? O que Eliseu falou? Senhor, abre os olhos dele. Quando ele abriu os olhos, quando ele foi ver de novo, ele viu carruagens e cavalos de fogo ao redor, por detrás do rio. E eram muito mais numerosos do que aqueles soldados, do que aquele exército. Você tem um grande general, um grande exército ao seu lado. Não há demônios, não há inferno que irá te derrotar, se você apenas descansar e seguir as orientações que Deus te der, cumprir todas as estratégias e obedecer cada passo que Deus te der. Receba aí a orientação para resolver os teus problemas, os teus dilemas, as tuas dúvidas. Amém? Que o Espírito Santo, que o Senhor, que Papai venha falar mais ao teu coração, e agradeço já ao Senhor por essa oportunidade. Amém? Fica na paz do Senhor. Medita nisso. Não queira fugir do teu chamado. Não queira fugir da tua responsabilidade. Saiba, vocês varões, a Bíblia fala que nós somos o sacerdote da casa. Você tem exercido o sacerdócio, você conhecedor do Evangelho, você tem pregado a verdade para tua esposa, tem pregado a verdade para teus filhos, ou simplesmente você se acomodou e está deixando esse assunto ao teu pastor? Qual é o exemplo que tu tem dado para tua família, para os teus vizinhos, para tua casa? Ei, na tua empresa, com os teus funcionários, com os teus empregados, com o teu patrão, com os teus alunos, com os teus professores, com os teus amigos. Qual é a atitude de você, servo e serva do Senhor, do Deus antigo, está tomando? De uma pessoa mundana? Hoje eu sirvo ao Senhor. Ah, mas nesse local, nesse ambiente, eu vou dar lugar à carne. Está na hora da gente tomar posição, assumir as nossas responsabilidades de servos, de filhos, de marido, de esposa, de patrão, de empregado e etc. Está na hora, porque naquele dia todos nós vamos ter que dar contas. Aqui a responsabilidade, de uma certa forma, foi parar nas mãos de Esther, assim como a responsabilidade, de alguma forma, foi parar nas tuas mãos, nas tuas. Sabemos que quando a gente recebemos isto, a situação que a gente fica perdido é as pessoas querendo nos oprimir, querendo nos forçar a tomar decisões, mas somente em Deus. Somente em Deus conseguimos, não é tomando decisões de cabeça quente, não é deixando o sentimento de desespero tomar conta. Vai buscar o Senhor, porque Ele é a nossa solução. Amém? Que o Senhor venha falar mais ao seu coração. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.